Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um podcast no trecho. Dessa vez, podcast no trecho de número 69, certo? Então, só dando ali a sequência aos nossos programas, né? 66, 67, 68, 69, né? Que é este agora, e o 70, que será gravado logo em seguida. Passando aí para vocês as principais atualizações sobre nossa rede metroferroviária, né? E quem sabe rede regional de transporte sobre trilhos, certo? Pois bem, sem muitas delongas, vamos para as notícias dessa edição. Primeira nota que me chega aqui é a seguinte: discussão sobre trem intercidades e ferroanel chega a Brasília. Pois bem, reuniões importantes aí para a gente começar a pensar mais a fundo desse projeto de trem intercidades, certo? João Dória, Alexandre Baldi e Octaviano Costa foram ali para Brasília numa reunião com o ministro da Infraestrutura e da Economia, certo? O objetivo geral é começar a traçar algumas diretrizes para que esses projetos, tanto do trem intercidades, no caso o trecho entre São Paulo e Americana e também o Ferroanel Norte, possam sair, certo? Está também prevista ali uma ajuda com recursos para que esses projetos também saiam, certo? Essas ideias foram propostas na gestão de Alckmin, no caso do Ferroanel Norte, proposta do governo Alckmin. O trem intercidades já é algo muito antigo, desde a década de 80 que está sendo planejado uma reformulação nesse serviço. E até hoje a gente está nesse imbróglio, né? Não se sabe se sai ou não, mas com toda essa discussão a situação indica que dessa vez a coisa poderá sair. No caso do trem intercidades, foram discutidos dois traçados principais. O primeiro que São Paulo até Americana, passando por Campinas, e o segundo pelo Vale do Paraíba, chegando a São José, Taubaté, quem sabe Pindamonhangaba, que era o desejo do governador Alckmin, certo? Esses dois traçados são os mais recomendados por conta de que você pode reaproveitar a estrutura da via férrea existente. Tanto no eixo norte quanto no eixo leste. O eixo oeste, que é até Sorocaba, e o eixo sul, que é até Santos, esses vão precisar de uns cuidados adicionais, já que parte da via até Sorocaba está interditada, não tem tráfego e nem tem como ter tráfego, e o trecho sul é um trecho que é extremamente saturado com cargas, então não tem como abrir mais ali. Teria que se pensar em outra alternativa. As reuniões também englobariam também as discussões com os entes privados, já que eles são donos da concessão das linhas além de São Paulo, certo? Vamos dizer, além de, no caso de Jundiaí, né? E o trecho ali pós Itaquaquecetuba, que seria o trecho da MRS. E parece que essa reunião foi uma coisa bem objetiva, bem centralizada, certo? Projetos serão conduzidos com a cooperação do governo federal. No caso do Ferroanel, ele vai ter uma contrapartida, né? Ele vai ser construído pela MRS, um investimento de cerca de 5 bilhões de reais, e em troca a MRS vai ganhar a renovação da concessão dela, ou seja, vai ter ali mais, se não me engano, são 20 anos, 25 anos, são 20, 30 anos de concessão deles, vai renovar com o investimento do Ferroanel, certo? Que tem vista de ser apenas um traçado sem nenhum tipo de estação, né? Ou pátio. No caso do TIC, né, como já bem disse, vai ter o compartilhamento das vias existentes. Isso vai demandar, de certa forma, um acordo entre as operadoras do trecho e o governo do estado, né, para que se possa acomodar ali um novo serviço. O trecho entre Jundiaí e Campinas é um trecho que é tranquilo, você consegue fazer essa acomodação sem nenhum tipo de problema. O problema é de Campinas para frente, onde o trecho é um pouco mais saturado. Isso aí demandaria uma reunião, né? Demandaria investimentos, quem sabe até uma duplicação ali do trecho,
para que se possa acomodar o trem intercidades em intervalos compatíveis com os serviços que se quer colocar aqui, certo? E tudo uma questão de tempo. O secretário disse que ali por volta de fevereiro já deve ter um cronograma fechado de quais serão os próximos passos, né? Ele diz que até esse ano a situação, pelo menos de planejamento, já esteja totalmente resolvida, certo? Então, essa é a nota dos trens intercidades, algo que pode definir aí a mobilidade entre as regiões metropolitanas de São Paulo. Vamos então aqui passar para a próxima notícia, que é a seguinte: extensão da concessão da Gru Airport pode viabilizar o People Mover, certo? People Mover ali, que seria uma das alternativas para o translado do usuário que sai da linha 13 e tem como direção o aeroporto de Guarulhos. Hoje esse transporte é feito por ônibus e isso, de certa forma, irrita um pouco o Dória, né? É muito claro que isso não teria acontecido se a linha 13 fosse construída no seu período de concepção, que foi ali perto dos anos 2000, certo? Se tivesse sido construído naquela época, onde a GRU ainda era um aeroporto do estado, estatal, você poderia colocar a estação lá dentro. Agora, como não é mais, a empresa privada não colocou ali, não deu permissão para ceder o terreno, certo? E essa, pelo visto, é uma das principais alternativas, né, que a concessionária poderia ter para poder instalar ali o People Mover, certo? É uma alternativa mais barata, mais rápida e econômica do que a criação de uma própria extensão da linha 13, uma vez que a próxima estação ali, mais próxima da região, seria Jardim dos Eucaliptos, se eu não me engano, só que ela fica 500 metros depois dos terminais e fica fora da área do aeroporto. Então não compensaria você construir uma nova estação só para isso. É um investimento muito massivo, certo? Vai milhões de reais ali dentro e coisa que pode ser extremamente enxugada se for feito um People Mover, que é um exemplo de um trenzinho de 2 vagões que vai dando uma volta, praticamente um looping dentro dessa via e que para ali justamente no aeroporto, certo? Várias reuniões estão sendo feitas a esse respeito entre o governo estadual e a concessionária. A concessão, né, no caso essa extensão, depende também do governo federal, então isso também está sendo discutido nas esferas superiores. Caso o governo federal não consiga fazer essa extensão da concessão da Gru Airport, o governo de São Paulo vai agir para que esse impasse seja solucionado. Outra solução também, talvez algo que não seja descartado, é a implantação de esteiras rolantes, ou seja, aquelas mesmas esteiras que a gente tinha lá na linha 4, na integração entre a Paulista e Consolação, a gente teria também nessa área ali entre o aeroporto, entre a estação aeroporto e os principais terminais. Claro que isso teria que ser pensado, né? Mas é totalmente possível e com certeza ajudaria muito, porque hoje quem vai lá para o aeroporto depende de um ônibus que demora um tempo considerável e de certa forma é um pouco desconfortável, porque o pessoal às vezes tem mala, tudo mais. É mais fácil você criar uma ligação direta, mesmo que seja de alguns metros, que demora um certo tempo, melhor do que sair da estação, pegar um ônibus, né? Facilitaria muito a vida dos usuários do aeroporto, certo? Então é isso aí. Essa notícia aí sobre o People Mover. Agora vamos para uma notícia aqui, nossa última notícia, um podcast curto, só 3 notícias aí nessa semana que tivemos, né? Aqui, né, uma foto da estação Sé, certo? Que é uma matéria do Diário do Transporte. Tá aí, né? Alexandre Peleg, acho que assim é a pronúncia do nome dele. Que, né, é a seguinte: novos diretores no metrô e na CPTM, certo? A CPTM, vamos começar pelo metrô. O metrô ele mudou de presidente, né?
é o Silvani agora, certo? É presidente do Conselho de Administração da CBTU e da Transurb, então ele deve escalar ali muito em breve a sua diretoria. Isso deve ser feito até março, o anúncio da nova diretoria por parte do metrô. Então, muito em breve aí vamos soltar uma nota sobre essas mudanças no metrô. Mas o que surpreendeu mesmo foi na CPTM. Nós tivemos uma mudança quase que total ali do corpo de diretores. Né? Teve até uma mudança ali que gerou polêmica, certo? Eu vou explicar já já quando chegar o nome do cidadão. Então vamos aqui ao corpo diretor, né? O diretor-presidente é o Pedro Tegon Moro, graduado em administração de empresas e especializado em PPPs e análise de viabilidade de negócios. 13 anos na área de transporte e 15 na área comercial. Atuou no grupo de trabalho para as concessões na CPTM. Então a gente tem como um diretor-presidente um funcionário CPTM que está alinhado com as políticas de concessão do governador João Dória. Então fica mais simples e mais resoluto para que essas mudanças, certo, de gestão, essa passagem, essa transição ocorra de maneira mais simples. Até porque se você tem um diretor que, em teoria, entra neste caminho, ele vai dar todo o suporte para que essas ações do governo sejam tomadas de maneira mais simplificada, certo? Eu não estou com a foto dos presidentes aqui porque são imagens não são imagens minhas, né? São imagens internas, mas logo, né? Vocês podem ver. Acho que o Ferroviando ele publicou um vídeo do diretor-presidente do Pedro Moro na página dele. Lá depois vocês conferem, lá é um vídeo de apresentação dele, certo? Segundo aqui, né? Acho que é esse daqui, se eu não me engano. Diretoria Financeira, Rodrigo Sérgio Dias, formado em Direito e especializado em Direito Administrativo e Eleitoral. Já trabalhou na Secretaria de Desenvolvimento do Estado. Se eu não me engano, é justamente esse Rodrigo Sérgio Dias que está em polêmica aí, porque não seria uma denúncia, mas descobriram que ele é primo do Alexandre Baldi e falaram aí um certo nepotismo, algo do gênero, né? Fato é que trouxe ali uma polêmica em relação a ele, né? Inclusive de alguns processos por agressão. Aí já não é da minha ossada realmente, não conheço o sujeito, né? Mas enfim, fica aí a informação de que é primo do secretário Baldi, né? Diretoria de Planejamento e Projetos, Diogo Pérez Neto, formação em Publicidade e especialização em Propaganda e Marketing. Trabalhou no governo federal, no Ministério da Integração Nacional. Aí fica um pouco curioso, porque planejamento e projetos e marketing... interessante essa configuração aí, né? Claro, a sua atuação no governo federal com certeza tem uma importância, mas o fato de ter esse marketing no meio, ele tem ali uma certa... teria diríamos, um trato especial com como esses projetos seriam apresentados para o público. Eu acho que de certa forma é um pouco melhor para a CPTM ter algo que preze a imagem dele, da empresa, né? Ainda mais em relação a projetos que praticamente chacota atrás de chacota. Infelizmente é uma situação complicada, mas que talvez, né, ele consiga reverter esse processo. Pois bem, retornando então, a gente estava falando do Diogo Pérez Neto. Enfim, alguém formado em publicidade e propaganda talvez mude ali a cara de como os projetos da empresa sejam exibidos. Passando para o próximo aqui, diretoria de Operação e Manutenção, Luiz Eduardo Argenton, ou Argenton. Engenheiro e administrador de empresas, forte experiência na manutenção de sistemas de transporte sobre trilhos. Vem do metrô, por onde trabalhou por 31 anos, ingressando como um técnico de manutenção. Participou recentemente de programas para a melhoria do desempenho e imagem do metrô. Então a gente tem na diretoria
de operação e manutenção, um ferroviário que trabalhou desde a base. Isso é raro, muito raro. Bom, pelo menos uma escolha técnica, né, a gente teria que ter. A questão de operação e manutenção é super importante, porque é ele basicamente que vai traçar as estratégias de melhorias, tanto no que se diz respeito às viagens cotidianas, né? A operação ferroviária, quanto à manutenção. São duas áreas que sempre trabalham em conjunto, porque uma está ali em campo fazendo e acontecendo, e a outra está nas oficinas reparando e sanando os problemas. Então vai ser um cara experiente que vai estar aí dentro do metrô fazendo o metrô da CPTM, fazendo aí um bom serviço. Nessa diretoria eu realmente boto uma fé que tenha mudanças significativas. E por último, diretoria de engenharia, Marcelo Machado Brandão, formado em engenharia e grande experiência em obras civis em empresas de transporte. Trabalhou por 18 anos na diretoria de engenharia e como chefe de departamento, inaugurando 11 estações e obras de acessibilidade em outras 22. Foi para o metrô, onde atuou na linha 2 e ocupou o cargo de superintendente de infraestrutura na SP Trans. Outro cara aí com experiência técnica e também ferroviário. Bom, duas escolhas aí, pelo menos em questão de operação, manutenção e engenharia. Escolhas excelentes, gente técnica que entende de ferrovia, que entende de obras, que entende de operação. Então, nesse aspecto, a gente vai ver que a CPTM, em questão do que está dela, né, tende a operar com bastante êxito, né, com bastante melhorias. Questão do planejamento e financeiro, eu tenho minhas dúvidas. Não conheço os sujeitos, não sei de onde eles vieram. Ainda mais tem um caso do diretor financeiro, que é primo do Baldi, né? Não que isso isente a capacidade técnica dele, mas enfim, e a gente não sabe, né? Mas enfim, o que a gente talvez possa ver aí nos próximos anos uma maioria na operação, quem sabe até mesmo preparar o terreno, né, para que novas mudanças venham e, obviamente, né, para que a concessão da linha 8 e 9 venha, né? Afinal, esse é um tema que está em voga, muito forte nesses últimos meses, e certamente vai entrar, logo vai ser divulgado alguma coisa em relação a isso, certo? Então esse é o nosso programa de número 69, certo? Como o programa é feito aqui gravado num take só, os cortes vão ter que existir porque é algo simplesmente normal, certo? Mas no geral é isso. Agradeço a todos que estiveram aqui acompanhando esse programa e até a próxima edição do podcast No Trecho.